Mateus capítulo 28, versículos 19 e o versículo 20 também, tá? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim do tempo. A consumação dos séculos, dependendo da sua versão aí. Feche teus olhos. Pai, nós estamos nesse momento, ó Pai, mais uma vez, voltados para o aprendizado da Tua Palavra, voltados para aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, pois sabemos que tem algo da parte do Senhor para nós, que vai, ó Deus, nos inundar, que vai, ó Deus, nos deixar, ó Pai, a par, ó Deus, de uma vida missionária, de um sentimento, ó Deus, totalmente voltado, ó Pai, para as coisas do Senhor. Venha falar conosco, venha inundar os nossos corações, ó Pai, porque nós sabemos, ó Deus, que há algo do Senhor, ó Pai, para nós. Esta vida missionária, este propósito, ó Deus, de viver na Tua presença, missionando, ó Pai, vai arder em nós nessa noite. E nós, ó Deus, sairemos daqui, ó Deus, com vontade, ainda mais, de pregar as boas novas, de alcançar, ó Deus, as pessoas, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos no mês de missões da nossa igreja. Além de ser um mês de comemorativo de aniversário da nossa denominação, nós também estamos fomentando ainda mais missões, falando sobre isso, interagindo com os irmãos sobre isso, porque há um desejo no coração da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, que você cumpra o ID do Senhor, que todas as pessoas, membros da nossa igreja, tenham fidelidade com isso, e que quem não é membro aprenda com isso também em nome de Jesus. Porque o ID do Senhor é para todos aqueles que creram e querem que outros creiam. Mas se você não quer que outros creiam, você não entendeu o ID de Jesus. Você não se apaixonou pelo Evangelho, você não se apaixonou por Jesus. Você está vivendo uma vida de egocentrismo. E missionário, se tem uma coisa que missionário não é egocêntrico. É uma coisa que não pulsa num coração missionário, é egoísmo. Pelo contrário, na maioria das vezes quando a gente escuta falar de missionários, são pessoas que deixaram tudo e se indispuseram com a materialidade, com a vida secular, para viver exclusivamente para as coisas do Senhor. Nossa igreja, por exemplo, tem alguns missionários que estão em países extremamente complicados de estar. Estão lá, cumprindo o ID do Senhor. Existem missionários nossos, para vocês terem uma ideia aí, quem acompanha as mensagens do grupo, que consegue. Um outro dia, eu não lembro se foi eu ou se foi o próprio Presbítero Valmir que compartilhou algo acerca de um ataque que nossas igrejas estavam sofrendo na Índia. E aqueles missionários foram para lá, não tinha igreja. Deus preparou todo um propósito de cuidado com crianças, de um lugar para se estabelecer a pregação das boas novas. E agora, em alguns dias atrás, eles são surpreendidos com um grupo radical que não queria que eles tivessem culto. E por eles tentarem continuar, ou eles se colocarem à disposição de continuar a cultuar, isso incorreria em eles morrerem. Foi dada uma ordem para eles: olha, vocês, se no domingo que vem nós chegarmos aqui e estiver tendo culto, nós vamos matar todo mundo. Rapidamente eles fizeram assim: vamos pedir oração para os irmãos lá do Brasil, como se nós aqui fosse, né? Eles que são poderosos lá em guerra, em oração. Mas a igreja se mobilizou, conversamos sobre isso, né? Os pastores, vamos orar. Porque, irmãos, eu jurava que na semana seguinte eles não iam para o culto, não. Mas na semana seguinte, domingo, na hora do culto, estava eles com a igreja aberta. A igreja cheia. Os membros nem faltaram, porque estava todo mundo ali disposto a morrer pela causa. Eu estou falando de um missionário no sentido literal. Alguém que se expôs à proposta do Evangelho, sem pensar em absolutamente nada a não ser em Deus. Eu não quero te assustar, nem te levar a um campo missionário como esse, a não ser que você queira, sinta no coração, e Deus te leve para lugares assim, um tanto quanto complicados. Às vezes nós vamos estar orando, você não vamos nem poder falar que você está por lá, para você não correr risco de ser agredido ou então interrompido. Mas eu quero trazer para você esse entendimento que a missão, ela está muito próxima de nós, porque o objetivo da missão, a proposta da missão, é pessoas serem resgatadas da perdição, é pessoas serem resgatadas do inferno.
Há missionários com esta intenção da integralidade que vão para o campo de batalha, pregam o evangelho nesses lugares, mas há missionários como eu e você que estamos aqui, e às vezes nós estamos folgados, porque não há perseguição para nós. Às vezes nós estamos numa zona de conforto, porque não há ninguém falando assim, ó, nós vamos matar vocês se continuar pregando o evangelho, hein? Só que essas coisas estão mais perto do que parece. Ou a igreja se desperta, ou a igreja vai poder conhecer um pouco da perseguição. Porque, irmãos, há perseguição para nós também. Existem coisas que estão acontecendo aos poucos, e logo, logo vai refletir sobre nós. As coisas vão mudando, as ideologias vão sendo aprimoradas para o governo do diabo, do inimigo contra as nossas vidas. Mas se eu e você temos no nosso coração a intenção de servir ao Senhor e cumprir o ID do Senhor, nós vamos missionar na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós estejamos, nós seremos missionários para o Senhor. Esta ordem missional que nós lemos aqui em Mateus 28, 19, não é uma ordem específica, irmãos, a um grupo de pessoas. Se você for pensar em especificidade, pode até ser que você coloque assim, não, pastor, é só aqueles que creram, aí beleza. Mas não é assim para os diáconos, não é para os presbíteros, não é para os pastores, para os missionários, missionárias. Não, isso aqui é só para os músicos, isso aqui é para toda a igreja de Cristo. Vão e façam discípulos. É o ID do Senhor sendo despertado em nós e aprimorado em nós. E eu volto a repetir, se você quiser cumprir esse ID em lugares inóspitos, em lugares onde você vai ter que se adequar à cultura do país, beleza, vamos trabalhar, conversar sobre isso aí, nós te envia. Pode ir. Mas se você hoje entender que há um propósito missionário para você, você vai começar a fazer missões arduamente aonde você está. Irmãos, é dever de todo cristão se posicionar para a obra missionária. É dever de todo cristão. Eu queria que você perguntasse para quem está perto de você aí. Fala, você é cristão? Qual foi a resposta? Então agora você faz uma indagação. Se a resposta foi sim, não, vamos primeiro com a negativa. Se a resposta foi não, você fala para ele assim, ó, hoje é dia de você se converter. Se a resposta foi sim, então você vai olhar para ele e vai dizer assim, ó, você necessariamente é um missionário. Irmãos, uma vez que nos é dada uma missão, nós não podemos deixar de cumpri-la. Olha a ordem de Jesus. Vão e façam. Não é uma ordem com algum tipo de facilidade ou condicionalidade. Vão se der tempo, vão se você conseguir se organizar ali estruturalmente. Não, vão e façam e ponto. Vão e façam e ponto. Ensine-os. Ou seja, para que você possa ensinar, você precisa aprender. E se você não tiver disposição de entender o projeto missionário de Deus para você, você está fugindo do propósito do cristianismo, irmãos. Porque se a proposta é até que todos ouçam, nós somos os interlocutores. Nós somos os arautos do rei. É nós que damos o grito para que o povo ouça, olha, Jesus Cristo está voltando, arrependam-se enquanto há tempo. Às vezes você não vai falar com essa dinâmica, com esta proposta, mas às vezes você vai dar um abraço e falar assim, olha, eu estou aqui, junto com o Espírito Santo, para poder caminhar e te ajudar a sair dessa. Irmãos, há poder nas nossas palavras, porque o Espírito Santo nos conduz. Há poder na nossa oração, porque o Senhor Jesus Cristo nos justificou. Há poder nas nossas ações, porque nós somos direcionados pelo poder de Deus. Se eu e você estamos inseridos, engajados nesse projeto, a missão vai acontecer. Agora cuidado, porque você pode estar fazendo um desserviço para o reino de Deus. Nós somos chamados para o serviço. Irmão Estevão, ajuda, Priscila, senta também, senão não vai dar certo. Estevão, senta na cadeira, por favor. Agora. Obrigado. Você vigia, irmão. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos entrar num propósito de desserviço para o reino de Deus. Porque Deus nos chamou para a obra, para o trabalho, para sermos cumpridores da missão. Se nós somos desleixados, se nós não cuidamos de cumprir rigorosamente as ordens do Senhor Jesus, nós vamos fazer um desserviço para Deus. Você imagina você chegar em casa, por exemplo,
Entenda isso, porque eu falei para vocês, você pode ser missionário em casa, no trabalho, na sociedade em geral. Mas eu vou usar aqui a sua casa para você entender como exemplo. Imagina você chegar em casa e falar assim, o culto hoje estava um saco. O pastor estava pregando lá, brigando com o Estevão, atrapalhando lá, estava chato o culto hoje. Aí o marido ouve, os filhos ouvem, e aí você não pregou o evangelho, você murmurou. Você não entendeu que Deus estava ali e Ele poderia guardar os teus lábios, como nós lemos no começo do culto, mas você disseminou ali uma fake news. Porque o culto, irmãos, quem faz ele ser um culto cristocêntrico é você. Não é o louvor que está cantando, não é quem está pregando, é a sua intenção. E quando você sai daqui com a disposição de missionar, você não vai falar outra coisa senão palavras de vida eterna. Você vai pregar as boas novas, você vai inundar pessoas com o evangelho de Cristo. E eu e você, irmão, somos portadores das boas novas. Se você entende o projeto missional, se você entende a ótica de vida que você tem que ter, olhar fixo para as coisas do alto, você vai missionar, você vai ser um missionário. Cuidado para você não promover um desserviço nas coisas do Senhor. Chamando a sua atenção quanto a isso, a nossa igreja, irmãos, ela tem uma missão escrita. Do final eu vou cantar ela para vocês. Se eu esquecer, vocês me lembram. Porque é mais fácil a gente gravar. Aonde nós avaliamos a expressão ou a lógica da existência da igreja. Porque se a gente vir na igreja somente para nos reunir, bater um papo, trocar uma ideia, nos encontrar, isso é maravilhoso. Mas você pode fazer isso numa pizzaria, numa lanchonete, o que não tem problema nenhum. Mas quando você vem para a casa do Senhor, com uma intenção lógica, favorável, você vem para adorar. Eu vou explicar isso para vocês mais ou menos na intensidade do que a gente vem sofrendo nos dias de hoje. Tem gente que só consegue adorar a Deus se a igreja for tudo escura. Não, porque é muito mais fácil, né? Um ambiente escuro. Você está com vergonha do quê? Qual que é o problema da igreja estar clara? Qual que é o problema de eu olhar nos teus olhos? Porque às vezes eu pego pesado aqui, mas falando para você, olhando para a sua cara. Você não tem que estar escondido de mim não, para mim poder falar alguma coisa que vai te exortar. Senão, para que a Bíblia não exortar você, disciplinar você? Porque a palavra de Deus, inclusive, me disciplina e me exorta. Tem dia que eu até comentei com um dia que a irmã Maria ministrou aqui, eu vou falar para você. Uma vozinha mansa, parecia que estava tomando 12 chicotadas nas costas, assim, foi coisa de Deus. Glória a Deus por isso, exortação da palavra de Deus. Tem gente que consegue fazer a sua adoração, do espaço do culto, um espaço de festa. Irmãos, nós não estamos em um ambiente de boate, de show. Nós estamos na casa do Senhor, nós consagramos esse lugar para adorar a Deus. Ah, pastor, não, mas tem que ter jogo de luz. Eu não sou contra, mas também não tem nada a favor. Não, pastor, mas a parede tem que ter preta. Não é preta, é cinza. Olha direito o carpete e a parede. Irmãos, os modismos estão trazendo condicionalidade para a vida de adoração a Deus, e isto não condiz com a palavra. Igreja que tem parede preta ou não tem parede preta, com luz ou sem luz, você é templo do Espírito Santo de Deus, e a habitação dele, é aí que mora a adoração. Mas se eu não tomar cuidado, eu saio daqui um missionário do inimigo. Preste atenção nisso que é muito sério, porque a intenção aqui é você abrir os teus olhos para o que você está vivendo. Se você é um missionário de Deus, você tem nas suas palavras de vida eterna, vida e vida em abundância através daquilo que você vai propagar. Se você é um missionário de Jesus, você não prega sobre a vida do outro, você não destrói a vida do outro, você não executa a vida do outro, você ama incondicionalmente. Por isso, se você não for missionário de Jesus, você pode ser missionário de outras coisas. Abra os teus olhos. Tenha um alerta. A igreja evangélica Avivamento Bíblico formalizou biblicamente uma missão, para que nós possamos ter condições, irmãos, de caminharmos. Assim como uma empresa tem sua missão, sua visão, seus valores, a nossa denominação também tem. Se você procurar nas redes sociais, a missão, os valores da nossa igreja, a visão da nossa igreja, você vai encontrar. Hoje eu vou falar para você sobre a missão, porque a missão da igreja aqui, ela é muito missionária. É muito intencional a conduzir você a um propósito. Mas vamos aqui para você poder entender. Eu vou colocar aqui no telão a missão inteira, para que você possa lê-la comigo aqui, ó. É meio, né? Mas dá para ler. Evangelizar, discipular pessoas, curá-las integralmente, torná-las verdadeiras adoradoras, ajudá-las a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos,
equipá-las para servirem a Deus e ao próximo, através dos dons espirituais, a fim de glorificar o nome do Senhor. Esta é a missão instituída, irmãos, constitucional da nossa denominação. Mas eu posso dizer para você afirmadamente, esta é uma missão bíblica para mim e para você. Porque tudo que você leu aqui comigo foi extraído das Escrituras para que nós pudéssemos levar pessoas a conhecer o Evangelho de Cristo. Quais são então os deveres do missionário? Quais são os deveres missionais? Qual é as nossas obrigações, as nossas responsabilidades como homens de Deus? E eu quero pontuar item por item ali para que você entenda à luz das Escrituras. Primeiro, evangelizar e discipular pessoas. Evangelizar e discipular pessoas. Isso significa que você vai pregar o Evangelho, pregar sobre Jesus e treinar pessoas para que elas continuem a pregar sobre Jesus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Então preste atenção, porque a proposta é que todos nos considerem servos de Cristo, a fim de que nós cumpramos o serviço que Deus nos estabeleceu. Qual foi? Pregar o Evangelho. Sendo assim, irmãos, as pessoas vão nos olhar como encarregados fiéis. Necessariamente, quando você vê alguém fazendo uma boa obra, tendo um bom comportamento, você o copia. Tem gente que paga curso de pessoas que têm visões interessantes sobre a vida. Porque é uma necessidade do ser humano em seguir um líder, em estar conectado a alguém. Então, quando você demonstra para a pessoa que há vida através de Cristo Jesus, você vai conduzir essa pessoa a copiá-lo. O apóstolo Paulo diz isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Se referencia, porque ele estava dizendo sobre uma mensagem que libertava, que salvava, que transformava. Então, a partir disso, irmãos, você vai dizer a todo o mundo: olha, eu tenho uma expressão de verdade e salvação para você, cola comigo, vamos andar junto. Essa proposta de serviço aqui, irmãos, tem que ser atrelada à fidelidade. Porque o serviço dos infiéis é tão persuasivo quanto o serviço de alguém fiel. Por isso que eu pontuei agora como um desserviço. Se o primeiro dever do missionário é evangelizar e discipular pessoas, significa que não há uma outra opção para você, senão dizer ao mundo: olha, existe um libertador, ele quer transformar a sua vida, eu fui transformado e eu quero que você caminhe comigo, para que nós possamos agregar mais pessoas a este rebanho. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. No livro de Tito, na carta a Tito, está dizendo assim, capítulo 1, verso 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Esta é uma fala do apóstolo Paulo para Tito, para que ele pudesse gerar homens que pudessem conduzir a igreja de Cristo. Isso não é uma fala, irmãos, que somente vai rebater no episcopado, na liderança da igreja no que diz respeito ao presbitério. Mas é uma fala que vai trazer sobre mim e você a importância de estar onde você está. Juninho, Deus não te colocou no futebol para que você simplesmente fosse um bom jogador, te colocou para que lá você instruísse os meninos a serem fiéis como você é fiel. Né? Deus não te colocou como encarregado, como chefe no seu trabalho, para que lá você fosse simplesmente elevado num cargo. Não, foi para que outras pessoas fossem alcançadas pelo evangelho que você está conduzindo fielmente. Evangelizar e discipular pessoas. Se as pessoas não olham fidelidade em você, necessariamente eles olham outra coisa. Eles vão, sim, irmãos, olhar para você e vão te condenar pelo cristianismo que você diz viver. O quê? Você é crente? Falando umas besteiras dessa? Falando mal da vida dos outros desse jeito? Você é crente, não. Foi no pastor André Valadão, você não é crente, não. Cuidado, queridos. Sabe por que essa informação é importante? Porque o apóstolo Paulo faz a mesma coisa com Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 6 a 8, e o capítulo 2, nos dois primeiros versos. Por essa razão, torno a lembrar-lhe
que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Ou seja, o apóstolo Paulo transmitiu algo para ele. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Aí ele fala para o apóstolo Paulo, olha, portanto, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis, que também sejam capazes de ensinar a outros. O que você está ouvindo? A primeira coisa que você precisa fazer é um filtro aí. O que você anda ouvindo? Sobre o que você anda ouvindo? Quem está te induzindo? Quem que está te persuadindo? Se não for a palavra de Deus, se não for o projeto do Senhor, através da igreja que você está servindo, se eu estou sendo um mau discipulador para a sua vida, por favor, converse comigo, me repreenda, pastor, me ajuda aí que o senhor está falando coisa que não é para falar. Se você estiver errado, você vai tomar na cabeça, não tem problema, fala. Porque a proposta aqui é eu ser fiel, transmitir uma mensagem fiel a você, e esta mensagem fiel entrar no seu coração de tal forma, que você transmita a outras pessoas fiéis. O nome disso, irmãos, discipulado. Mas querido, quanto tempo faz que você não bate um papo sobre Jesus com ninguém? O papo é sempre sobre aquilo que você sabe fazer, ou aquilo que você gosta de fazer. Irmãos, principalmente os meninos, né? Pescaria não é só para pescar, é para falar de Jesus. Futebol não é só para jogar futebol, é para falar de Jesus. Cadê as meninas? Bike não é só para andar de bike, é para falar de Jesus. Qual é a sua prática? Quer seja desportiva, quer seja o trabalho, cortar cabelo, não é só para falar. Porque lá nós falamos mal dos outros, irmãos. Nós jogamos o nome num saquinho assim, eu e o Cid. Eu chego lá, eu tiro uma foto, mando para o Vinícius. Falo, Vinícius, corre, não vamos começar a falar mal do você. Não demora muito, o Vinícius chega. E o contrário também é verdade. O Vinícius chega lá e fala, pastor, corre, não fala mal do senhor aqui agora. Mas ser cabeleireiro não é só para cortar cabelo, é para falar de Jesus. Irmãos, em todo lugar que você colocar a planta dos teus pés, existe uma proposta, e o mundo está observando você e considerando as suas ações, para ver se você é fiel a Deus de verdade. Porque homens fiéis reproduzem a palavra de Deus a outras pessoas fiéis, e aí a coisa não vai parar de rodar, o ciclo não vai parar de rodar, até que Jesus Cristo venha buscar a sua igreja. Mas até lá, irmão, você precisa cumprir o seu papel. Não é criar expectativa nos nomes, né, nas ações que eu apliquei aqui, o futebol, o pedal, o salão. Não é só sobre isso, é todas as áreas da sua vida, é a sua casa, é a sua esposa, os seus filhos, é o trabalho, aonde você está? Replique a mensagem de fidelidade que Deus confiou a você. Irmãos, preste atenção na moral que você tem. Deus confiou a salvação do homem através da sua fala. Pastor, mas a salvação é por Jesus? É. E quem é templo do Espírito Santo? Você. Quem convence a pessoa do pecado do juízo? O Espírito Santo. Ele está dentro de você. Abra a boca e fala sobre Jesus. Confie esta fidelidade a outras pessoas. Segundo dever do missionário, curar integralmente. Pastor do céu, isso é muito difícil, hein? Olha lá. Curá-las integralmente. A missão da igreja é curar as pessoas a qual evangelizamos e discipulamos integralmente. O que é integralmente, pastor? Doença emocional, doença física. Agora, principalmente, doença espiritual. Alguém que está com o espírito enfermo, a doença física, a doença emocional, o abala de tal forma que ele não consegue caminhar segundo a vontade de Deus. Não consegue. Porque você pode estar em uma doença de estado terminal. Se você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, você está curado pelo Espírito Santo de Deus do pecado, daquilo que te condenaria ao inferno. Você sorri, irmãos, mediante a qualquer que seja a prova. E tem tantas provas que nos deixam às vezes cabisbaixos, amedrontados. Mas Deus não nos deu espírito de medo nem de covardia como nós demos antes. Ele nos deu poder, equilíbrio. Ele nos revestiu de autoridade. Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3 diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros,
para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez do espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Percebam que a ordem dada a Isaías aqui, ela abrange o integral, o físico, o emocional e o espiritual. Em vez de uma coroa de cinzas, você será revestido pela manifestação da glória de Deus. Você, irmãos, tem a ação de curar. Você pode orar por alguém e a pessoa ser curada porque você está sendo usado para isso. Agora, não há, irmãos, cura mais completa, mais integral do que a pessoa render-se a Jesus e falar assim: olha, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O seu corpo pode estar danificado, a sua mente, o seu emocional pode estar abalado por uma série de coisas que você já passou na sua vida, mas se você está com a mente de Cristo em você, você revigora as suas emoções, você revigora o seu corpo, e mesmo que você morra, ainda assim o Senhor continua sendo o motivo da sua alegria. Irmãos, quantos irmãos que nós conhecemos que passaram assim, pelas situações mais terríveis do mundo, sabe? E eu tenho muito exemplo da minha sogra, que teve um câncer de mama e em 1 ano, ela faleceu. Mas a propósito da minha sogra não era lamentar, pelo contrário, era estar na igreja adorando a Deus, era dizer que o Senhor era Deus da vida dela, independente da situação. Eu não estou falando, irmãos, que nós ficamos felizes pela perda dela. Eu acho que nem ela ficou feliz, porque eu tenho certeza que ela queria conhecer esses netos aí mais do que tudo. Só que a vontade de Deus, ela é assim, soberana. Agora eu vou dizer uma coisa para você, ela recebeu uma cura integral, porque ela faleceu por causa é metástase que fala, né? Foi para o pulmão o câncer, e aí o Senhor a recolheu. Mas pastor, então não venceu a doença? Ela foi curada integralmente, irmãos, ela está com o Senhor. Às vezes nós estamos tão aflitos e não percebemos que a cura integral é uma vida salva em Cristo Jesus, independente do que esteja acontecendo. Você é portador dessa notícia. Você carrega sobre a sua vida, irmãos, a persuasão do médico dos médicos, daquele que pode mudar e trazer uma paz que excede o entendimento, excede o emocional. Você pode estar abalado o mais profundamente possível, o Espírito Santo revigora as suas forças, dê lugar para Ele. Expresse isso ao mundo, porque você é um missionário. Missionário. Irmãos, se você for fazer um paralelo aos missionários que estão em outros países, essas pessoas sentem solidão. Tem muitas mulheres missionárias que estão lá que nunca se casaram, e não é por falta de opção, e não é porque elas são feias, não, irmãos. É porque elas decidiram viver exclusivamente para o noivo Jesus. E aí andam sozinhas às vezes, se colocam à disposição ao risco das coisas, mas a paz de Cristo excede o entendimento. E esta solidão é suprida pelo poder do Evangelho de Jesus. Nós temos que curar as pessoas integralmente em nome de Jesus. O terceiro dever do missionário, ou terceiro dever missional, tornar as pessoas verdadeiras adoradoras. Olha lá, ele coloca esta proposta para nós, torná-las verdadeiras adoradoras. Não é a pessoa vir para a igreja e vir só por vir. Não é a pessoa ter um dia de encontro, um dia de festa, falar: eu gostei desse lugar, vou ficar vindo sempre aqui. Nós precisamos trabalhar com as pessoas para que elas se tornem verdadeiras adoradoras. Porque às vezes as pessoas estão conectando a adoração a feitos que Deus pode transmitir a elas. Não é muito assim em muitas igrejas? Olha, vamos fazer a campanha da muralha de Jericó. Aí vai cair as muralhas da sua vida, você vai ser alcançado e tal. Só que ninguém quer dar 7 voltas. Ninguém quer orar. Ninguém... Estão esperando o pastor fazer uma oração. É como se fosse... Aí cai a muralha. Vai trabalhar, irmãos. Verdadeiros adoradores não estão aqui em cima do palco da igreja. Verdadeiros adoradores estão em todos os lugares neste lugar. Você está sentado aí, você é um verdadeiro adorador. A proposta é você trazer pessoas ao conhecimento do Evangelho e ensiná-las que a adoração é pessoal, que a adoração é exclusiva, é entre você e Deus. A adoração, ela não é horizontal, ela é vertical, é você para Ele.
você o adorando em espírito e em verdade. Como nós lemos em João capítulo 4, versículo 19 a 24, em que a mulher questiona Jesus, né? Ele fala assim, olha, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, torná-los verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, irmãos, e Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, algumas pessoas não sabem disso, e elas precisam ser alimentadas por você, discipuladas por você. Elas precisam ser ensinadas a adorar ao Senhor com toda a intensidade, porque senão o culto vira um comércio. O dia que chegar aqui e não for o pastor que está pregando, não vou ficar no culto hoje não. O dia que chegar aqui e não for o cantor que você esperava, não, hoje o louvor não estava legal. O dia que chegar na igreja o ar estiver gelado demais, tudo vai ser ruim, porque virou mercado. Quando Jesus conversa com essa mulher, havia uma preocupação aqui. Ela estava focada no lugar da adoração. Nós adoramos aqui neste monte. E Jesus é muito claro, vai chegar uma hora que não é nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque a intencionalidade da adoração está no seu coração. Irmãos, isso é expressivo. Sabe aquela coisa contagiante? Você chega perto de pessoas e você começa a conversar sobre Jesus, quando você vê, você já está interagindo, com sede de ler a palavra, com vontade de se conduzir dentro das Escrituras. O contrário é verdade. Se você chega perto de alguém que a pessoa fica chamando sua atenção, conversando com você, atrapalhando você, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa, porque você vai interagindo. Vai interagindo. Irmãos, é contagiante, tanto para o bem quanto para o mal. Tornar pessoas verdadeiras adoradoras é você ser um adorador que adora em espírito e em verdade. Quando você glorifica, a pessoa glorifica com você. Quando você canta, a pessoa canta com você. Quando você é reverente, a pessoa é reverente com você. É a expressão do exemplo, irmãos. Se você decidir ser uma pessoa totalmente isolada da vida com Deus, as pessoas que caminham com você, eu falo de proximidade na intimidade, também vão querer ser assim. Também vão querer ser assim. Desperta. Tornar pessoas verdadeiras adoradoras depende muito mais de você do que das pessoas que estão chegando para ser discipuladas. Está todo mundo te observando. Você acha que não? As pessoas percebem a sua falta de comprometimento, falta de compromisso. Eu estou falando de pessoas dentro da sua casa, irmãos. Sabe, às vezes você cobrar alguém e falar assim, nós temos que fazer isso dentro da nossa casa. Mas aí, não vê fazer. Não vê fazer. E depois a gente quer brigar, né? Tem que fazer isso. Cuidado, porque você pode estar desvirtuando pessoas de uma vida de adoração. Desvirtuando pessoas de uma vida de adoração. Os teus filhos estão te observando. Sua família está te observando. Seus colegas de trabalho estão te observando. E eles querem encontrar, irmãos, isso é uma verdade, às vezes não implícita, não falada, mas é uma verdade. As pessoas esperam que você seja um verdadeiro adorador. Você sabe por que às vezes as pessoas se apegam a esse ambiente que eu falei sobre a igreja tem que estar com a luz apagada? Porque às vezes está todo mundo com vergonha, né? Aí no escuro, não tenham vergonha de expressar o Cristo a quem deu a vida por você. Erga suas mãos, adore ao Senhor, celebre ao Senhor. As pessoas que estão à sua volta não vão resistir, irmãos. Você quer um exemplo bem prático? Tem hora que a gente está cantando, todo mundo sentado, de repente um levanta. Pode reparar isso na igreja, depois vocês vão me contar. Está assim, porque tem hora que a gente nem pede para os irmãos se levantarem, né? Começa a cantar uma canção, de repente um levanta e começa aqui. Quando você olha para trás, está todo mundo levantando. Sabe por quê? Alguém impulsionou outros a adorar de maneira expressiva. Irmãos, o contrário também é verdade. Outro dia alguém falou para mim, pastor, nós vamos ter que chamar a atenção do pessoal que fica lá para lá de fora, encostado nos carros. Eu falei, mas por quê? Não, o pessoal fica lá conversando e atrapalha o pessoal aqui de dentro do culto. Irmãos, eu não chamei atenção.
Quando foi no outro domingo, tinha 2 nesse carro, 2 no outro carro. E eu vou falar um negócio para vocês. Eram adolescentes que viram 2 adultos atrapalhando o culto. Só que assim, eles acharam legalidade, né? Assim, tem 2 adultos conversando lá fora, nós também podemos. Estão te observando. Como eu gosto de dizer, você está no eterno Big Brother. Estão cuidando da sua vida. Irmãos, estão cuidando da sua vida. Tem que cuidar da minha vida, nada não. Então faça da sua vida uma vida de adorador, que aí ninguém vai expressar nada contrário à sua vida. Simplesmente vão sentir orgulho de dizer, esse aí é crente da minha igreja. Também, irmãos, dever do missionário, ajudar as pessoas a crescer na comunhão. Na comunhão. Igreja não é panelinha. Ela é formada por várias panelinhas. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu não tenho afinidade com todo mundo, irmãos. Eu respeito a privacidade dos outros, tem que respeitar a minha. Ah não, o pastor gosta mais desse daquele. Eu nem deixo transparecer com quem eu gosto mais de conversar. Vocês nem sabem. Tem gente que eu gosto de sentar e conversar sobre coisas aleatórias. A igreja é formada de afinidades. O que não pode acontecer é você desprezar o outro pelo pecado dele. Isso que não pode acontecer. Ninguém é obrigado a conversar com você, ninguém é obrigado para chamar você para almoçar na casa dele, ninguém é obrigado a fazer isso. O que você não pode fazer é olhar para o outro, a condição do outro pecador e falar assim, você não serve para este rebanho. Até porque julgar é uma coisa que não cabe a nós. Irmãos, e por muito tempo, a igreja passa por isso. Onde as pessoas são classificadas. Olha, você é um pecador mediano, vem, você vai ser aceito. Você é um pecador que não cabe aqui na nossa doutrina, que não é doutrina, é uso e costume, então você vai ser afastado. E aí nós estragamos todo o projeto de comunhão. Porque a lógica do dever aqui do missionário é ajudar as pessoas a crescer na comunhão com quem? Com Deus e com os irmãos. Ou seja, você precisa encontrar o seu grupo de afinidade. Ajudá-las a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos. Se encontra, querido. Acha o seu grupo. Acha a sua galera. E faz este grupo crescer em nome de Jesus. Porque a proposta aqui, irmãos, é você amar o seu irmão que você vê. Porque se você não ama o seu irmão que você vê, você não ama a Deus que você não vê. Ajudar as pessoas a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos é você se importar com a pessoa independente do que ela fez, independente do que ela está fazendo, você precisa amá-la. Eu não estou falando para você falar assim, não, vem como estás e fica como estás. Não é isso. Mas cuidado, porque senão você pode, ao invés de curar integralmente, ferir e matar integralmente alguém que está querendo mudar de vida. Ai pastor, mas não está querendo mudar de vida coisa nenhuma. Quem te colocou no papel de julgador? Quem falou que você tem capacidade de administrar o coração do outro? Não tem mais jeito não, entrega, ó. Calma aí, irmãos. Teve jeito para você, não teve? Teve ou não teve? Quem era você na fila do pão, querido? Quantas vezes você não fez coisas erradas que hoje você critica os outros fazendo? E Deus teve misericórdia de você. Deus alcançou sua vida. Deus transformou a sua história. Um dia, irmãos, alguém gastou tempo, investiu tempo ajudando você a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos. A recíproca precisa ser verdadeira. Faça alguma coisa, querido. Faça alguma coisa em nome de Jesus. Nós precisamos equipar as pessoas através dos dons espirituais. Um dever aqui do missionário. Se você for fazer uma análise, João, tem uma revista ali, pega para mim. Nós temos uma revista de estudo sobre a missão da nossa igreja, e eu quero ler na íntegra para vocês esta parte que é equipar. Eu esqueci de pegar. Esse material, se alguém quiser, eu posso emprestar para você depois, tá? Preste atenção nisso, porque isso vai trazer para você um esclarecimento sobre o que é equipar as pessoas através dos dons. A palavra dom significa uma doação, um benefício, um presente. Do grego charisma, do qual surgiu a palavra carismática. Aquele que recebeu a graça, o dom de Deus. Esta palavra é usada no Novo Testamento para referir-se a dons e graças distribuídas por Deus. E aqui abaixo eu tenho uma tabelinha
que vai falar sobre a classificação dos dons. Se você quiser anotar, ou se quiser depois eu te empresto aqui. Mas só para você poder entender. Romanos 12, do 1 ao 8, vai falar sobre os dons pessoais, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quais são esses dons? Profecia, o ministério de servir, ensinar, exortar, no caso dar ânimo, contribuir, presidir e exercer misericórdia. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1 a 11, vai falar sobre os dons de manifestação. Palavra de sabedoria, palavra de ciência ou conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profetizar, discernir os espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 8, vai falar sobre os dons de operação na igreja local. Apóstolos, profetas, mestres, dons de milagres, dons de curar, os socorros, prestar ajuda, governo, administração e também variedade de línguas. Em Efésios 4, vai falar sobre os dons ministeriais, que vai trazer sobre o apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores, no caso, mestres. Estes, irmãos, são dons distribuídos para a igreja. Pastor, eu não tenho nenhum desse aí. Tem, você só não descobriu. Alguma coisa aqui você se enquadra. Para nós falarmos sobre isso, ia demandar muito tempo. Tem que falar sobre cada um. Nós podemos fazer esse estudo logo, se Deus quiser. Para que você se enquadre. Às vezes Deus chamou você para contribuir. Sabia disso? Ai, pastor, eu dar dinheiro? Às vezes você tem uma capacidade de liberalidade que poucas pessoas têm. Às vezes Deus chamou você para exercer misericórdia. Você sabe o que é exercer misericórdia? É você olhar para o outro e sentir a dor dele de maneira quase que literal. Irmãos, existem muitas pessoas que têm esse tipo de capacidade. O nome disso é dom de misericórdia. Outros presidem, outros ensinam, outros falam em línguas, outros interpretam, outros curam. A igreja, irmãos, ela precisa ser equipada ao longo da sua caminhada. E nós equipamos pessoas ensinando a palavra de Deus. Equipe as pessoas através dos dons espirituais. E por último, irmãos, o último dever do missionário é glorificar o nome de Jesus. Glorificar o nome de Jesus. Sabe que às vezes nós olhamos para isso e falamos assim, não, essa parte é fácil. Só dá uns glória, né? Nem sempre, viu, irmãos? Porque o propósito não mudou. O exercício da missão é você trazer evidência a quem lhe deu a missão. E glorificar o nome de Jesus é você expressar ao mundo que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. Jesus não é um homem qualquer, Jesus não é apenas um profeta, Ele é o próprio Deus. Ele poderia ter agido, irmãos, e colocado as coisas para funcionarem como Deus queria, no sentido de autoritário, mas Ele não usurpou ser igual a Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo, Ele assumiu a forma de servo. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9 diz: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua. Você que tem língua grande ou que tem língua pequena. Estou falando de tamanho, irmãos, né? Não estou falando de brincadeira, estou sendo irônico. Você precisa confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Confessar. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Irmãos, aqueles que glorificam a Deus, expõem a salvação um dia encontrada em Cristo Jesus. Ao ponto, queridos, e aqui agora é para você ficar se achando, de você ser considerado como uma estrela do universo. Aí eu vou deixar uma pergunta para você. Você está brilhando? Você está brilhando? Às vezes o seu brilho pode trazer uma ofuscação. As pessoas vão falar, ixi,
cara chato, pessoa indesejável. O contrário também pode ser verdade. Você pode estar apagado, no escuro do pecado, nas queixas, nas dissensões, e não no projeto de glorificação do nome do Senhor. Irmão, se o ambiente que você está não é tomado pela glória de Deus, quando você chega, há algo errado com você. Algo errado com você. Eu não estou falando de você chegar, irmãos, e aí o seu serviço começar todo mundo a girar no manto. Não é isso. Cheguei, não. Eu estou falando de você trazer a calmaria necessária, a resolutividade e principalmente o nome de Deus sendo exaltado através da sua vida. Abra sua boca para falar sobre Jesus. Ensine as pessoas sobre Jesus. Cada vez que você for falar algo, irmãos, intencione as suas energias em ser um missionário. A missão de Deus vai se cumprir através da sua vida, amém? Vamos ficar de pé, por favor. Vamos ver se você vai aprender a cantar a missão da igreja. Depois eu vou tomar nota, hein? Vigia, varão. Vocês não reparam, não. Ó. Evangelizar e discipular as pessoas, curá-las integralmente, torná-las adoradoras, ajudá-las a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos, equipá-las para servirem a Deus e aos outros através dos dons espirituais, a fim de glorificar, a fim de glorificar, a fim de glorificar o nome de Deus, a fim de glorificar, a fim de glorificar, a fim de glorificar o nome de Deus. Vamos mais uma vez? Evangelizar e discipular as pessoas, curá-las integralmente, torná-las adoradoras, curá-las integralmente, torná-las adoradoras, ajudá-las a crescer na comunhão, ajudá-las a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos, equipá-las para servirem a Deus e aos outros através dos dons espirituais, a fim de declarar